De santo e louco, todos temos um pouco. Vamos celebrar os 50 anos de Voando sobre um Ninho de Cucos. Estamos em meados dos anos 70, quando uma pequena produtora de cinema adquire os direitos de um romance não muito popular, recentemente adaptado para um espetáculo da Broadway de pouco sucesso, na esperança de o conseguir transformar numa longa-metragem, preferencialmente realizada por alguém baratinho e um elenco acessível a um orçamento curto. Pouco tempo depois, esta arriscada aposta acabaria aclamada pela crítica e no grande vencedor dos Oscars da cerimónia de 1976. Em vésperas da edição deste ano, vamos destabilizar a ordem no Hospital Psiquiátrico de Voando sobre um Ninho de Cucos e retirar de lá o paciente Bruno Fernandes, autor do projeto Hall of Fame e uma das vozes do podcast As Filas da Frente. Olá, boa noite. Olá, Bruno. Daniel e Paulo. O Hospital Psiquiátrico é uma boa metáfora para aquilo que tem sido organizar este Hall of Fame de cinema, porque, de facto, é preciso ser hoje um bocadinho maluco para ter uma ideia como eu tive do meio do nada, quando estava deitado a olhar para o teto, e de repente começar a contactar dezenas de pessoas e chateá-las a ver se elas querem participar com as suas opiniões, que é uma coisa tão portuguesa. Pois, nós fomos duas delas. Sim, vocês os dois foram duas delas. Estranhei como é que havia tantos filmes de Transformers na vossa lista de filmes, melhores filmes que eu vos pedi, mas eu prometi às pessoas que não ia julgar ninguém. Ele está a gozar. Estou a gozar, a meter-se connosco. Mas olha, de certeza que havia lá alguns do Steven Seagal ou do Chuck Norris. Nem isso. E não fui eu que eu fui sério. Só digo isto. Eu fui sério, Daniel. Eu pedi a pessoas de opiniões completamente diferentes. Vocês encontram lá desde cinema russo dos 1910 até filmes dos 2010. Portanto, a variedade de opiniões foi uma coisa que felizmente não faltou. O cinema é tudo isso. Mas isto, pronto, para quem não faz ideia do que é que se trata do Hall of Fame, já deu para perceber que foi pedido a várias pessoas para fazerem os seus tops de cinema em várias categorias. E em que é que isto se traduz? O que é que vai resultar disto? Ora bem, eu e mais alguns amigos eu tive a ideia, alguns amigos dispuseram-se a ser malucos e ajudar-me, e a ideia central é criar uma espécie de memória do cinema coletiva numa altura onde, pelo menos, eu sou professor e noto que há muita gente nova, e quando digo muita gente nova nem precisamos de chegar aos menos de 18 anos, menos de 30 já é bom. Parece desconhecer cinema antes de 1990, o que é uma coisa que a mim me choca e a vocês também, porque nós somos crianças do cinema dos anos 80 e dos anos 70. Mas a ti choca até a ignorância em relação a esse cinema do passado, é isso? Completamente. Isto foi disputado essencialmente porque eu moro no Porto, apesar de não ser do Porto, e o Cinema Batalha aqui no Porto costuma organizar sessões de cinema ao ar livre no verão, e um dos filmes que eles passaram acho que há 2 anos foi o Dog Day Afternoon, precisamente é um filme que foi nomeado neste ano do Voando sobre um Ninho de Cucos, que vamos falar. E houve muita gente, de certeza tinha menos de 35 anos à minha volta, que estava a ver aquele filme e estava maravilhado, e quando o filme acabou estava um comentário do género: eu não sabia que havia filmes tão bons na década de 70. E eu fiquei a pensar para mim, como é que é possível? Não é? E obviamente não conhecia aquelas pessoas, não perguntei, mas depois fui a pensar nisto para casa, porque para nós, por exemplo... Mas eu me confesso, eu nunca vi o Dog Day Afternoon. Pois, perto estás a perder um grande filme, sim. Sim, senhor. Estás a perder um grande filme. Vai para a lista. Esse merece estar na lista. É um grande filme. Aquelas coisas... Uma pessoa pode não gostar ou não gostar depois dos filmes quando ver esses filmes. Mas, eu pelo menos quando era criança, havia filmes que para mim eram... Eu ouvia falar deles tantas vezes que eram canónicos, como o Padrinho, sei lá, o Casablanca, o 2001 Odisseia no Espaço. Mesmo eu antes não dos saber veres. quem raio eram as pessoas que faziam aqueles filmes, mas eu conhecia estes filmes. Sim. E estas pessoas com menos de 30 anos, e muitas delas têm contas no Letterboxd e veem filmes todas as semanas, e dão 3 e 4 filmes aos filmes da Greta... 3 e 4 estrelas aos filmes da Greta Gerwig. E eu fico... Há aqui um desconhecimento tremendo e não é exatamente porque estes filmes sejam maus, é mesmo porque não os conhecem, porque... Não chegam sequer às pessoas, porque eu lembro-me quando era jovem, nós íamos ao videoclube e víamos filmes na televisão
e era mais transversal. Nós tão depressa estávamos a ver o Feiticeiro de Oz na RTP1, como imediatamente a seguir estávamos a ver um filme mais recente, um filme qualquer do Schwarzenegger dos anos 90. O videoclube tinha esse efeito, mas não só. A televisão também tinha esse efeito. Nós com menos opções de canais, tínhamos mais acesso a uma variedade de filmes do que o que temos hoje até. Nós não tínhamos mais variedade. Nós papávamos era tudo o que nos era dado, porque não tínhamos alternativa, que é verdade. Nós até aqueles filmes da Sessão da Meia-Noite víamos. E as gerações de agora não veem televisão. Tu tinhas filmes de terror, filmes eróticos, filmes de ação, filmes de drama, tudo. Tinhas tudo. Pronto, e a questão é que agora as pessoas, está tudo tão segmentado que já ninguém vê nada por acidente. As pessoas não veem televisão, as pessoas quando se sentam para ver um filme, escolhem o filme que querem ver. E o que eu tenho reparado a abordar as pessoas quando eu, às vezes, porque eu cheguei a fazer isto na rua com um cartaz para pedir às pessoas para votar no site. É sério? Sim. Eu noto que as pessoas fazem perguntas sobre que filmes é que lá estão e algumas até notam no telemóvel filmes que não conhecem e depois vão para casa ver. Portanto, mesmo só esse contacto com as pessoas faz com que elas vão ver esses filmes. E eu pensei, ok, pronto, pelo menos aquilo porque eu pensei nisto. Porque, eu explico sempre, nós não queremos designar quem é que são os melhores filmes de sempre. Isso é impossível. E ainda por cima vamos hoje falar de Oscars, portanto, isso não existe. O que existe aqui, eu penso que uma espécie de um canon que todos nós podemos reconhecer, que é uma base para as pessoas depois descobrirem o resto. E é isso que este projeto quer. Este projeto quer que as pessoas tenham curiosidade para descobrir. E acreditem que isto funciona. Eu mostro regularmente filmes nas aulas, porque além de professor de História, sou professor de Cidadania. E mostrei agora a 2 turmas do 9º ano o Trainspotting, que é um filme que é basilar para mim. Eles adoraram o filme, ficaram mesmo malucos. Houve uma turma de 7º ano que eu mostrei o Gigante de Ferro, do Brad Bird, que é um filme de 99 de animação. Os miúdos curtiram o final do filme, eles ficaram completamente Sim, tem uma grande lição de moral. Portanto, a ideia que nós temos de que hoje em dia só querem ver disto e não querem ver mais nada, isso não é verdade. Quem quiser consultar então este Hall of Fame ou saber mais do vosso projeto, onde é que é? www.hall, fame, fame.space. Portanto, www.hall-off-fame.space. Queremos ver se divulgamos os vencedores este ano. Já temos quase 250 votos, mas obviamente queríamos mais para ter algumas surpresas, mesmo sem revelar nada. Digamos que alguns dos resultados até agora já me surpreenderam bastante. Vocês podem encontrar... Tem mais votações do que as sondagens das eleições. Sim, e assim, exatamente. Da televisão, e posso garantir que André Ventura não está presente em nenhuma categoria do Hall of Fame de Cinema, apesar de ele ser um ator nato. Eu ia dizer é que se fosse um prémio literário ele podia estar, porque ele escreveu romances, uns 2 ou 3, não é? E tem uma tese universitária a defender o multirracialismo e o multiculturalismo. Sim. Para quem estiver curioso para descobri-lo, ele acha que está alguns online, vocês conseguem encontrar. Estamos aqui a recomendar literatura de André Ventura. Não estava no meu bingo para hoje. Do you think there's anything wrong with your mind, really? Not a thing, Doc. Vamos aqui então passar para o filme que nos trouxe cá hoje, Voando sobre um Ninho de Cucos, que nos conta a história de McMurphy, um personagem interpretado por Jack Nicholson. McMurphy é um presidiário convencido que, se for para a ala psiquiátrica, não terá de fazer trabalhos forçados e será mais fácil fugir da prisão. Na instituição, testemunha a degradação e os abusos a que a tirânica enfermeira Ratched submete os seus pacientes, humilhando-os e usando as suas fobias contra eles. A dada altura, McMurphy decide marcar uma posição e defender os restantes pacientes, ganhando a sua confiança e formando uma equipa que vai virar o feitiço contra a feiticeira e, pelo caminho, talvez, recuperar alguma da sanidade. Eu posso já lançar aqui 2 apontamentos em relação ao que tu disseste. Diz-me. O primeiro, não é explícito que essa era a intenção do personagem do Jack Nicholson. De quê? De querer fugir da prisão? De que ele estava a tentar fugir da prisão parecendo maluquinho. Então, isso nunca é transparente. Eu acho que é subentendido completamente. Sim, quando naquela conversa que ele tem com o diretor do hospital psiquiátrico,
Acho que é com ele. Eu já vi o Sim, filme pai quer- há quer- 3 quer anos, que eu me a última comporte vez, como um mas eu maluco. tenho ideia que nessa cena não é diretamente dito, mas é subentendido que é essa a razão pela qual ele quer estar ali. Aliás, Claro. ele não quer sair dali. Então por que outro motivo, Daniel, é que ele iria para lá? Porque é uma pessoa desequilibrada. Não é? Não. Essa é uma questão que eu acho que nunca é totalmente respondida no filme. Aliás, na altura em que os psicólogos se reúnem para entender o caso dele, há ali uma diferença de opiniões. Há uns que acham que ele é saudável, que não tem nada que estar ali, e há um outro que acha, não senhora, que ele é uma pessoa instável e é perigosa e tem que continuar sob vigilância. Então ele precisa fazer terapia de angry management. Pronto. Ele Whatever. veio fazer Mas isso mais eu acho que tarde. essa questão nunca Ele veio é- fazer isso mais tarde com o Adam Sandler. Já não me lembrava disso. Muito bem. E a outra é um aspecto que eu valorizo neste filme. Se nos lembrarmos, por exemplo, do Green Mile, tu tens um guarda prisional que é assumidamente o vilão. E tu percebes que aquele gajo... Se lembram-se do Green Lembro, então Mile? não Sim, lembro. claro. E Pronto. o ator que faz de vilão no Green Mile, eu nunca não me lembrei Sim. pelo Green Mile porque ele protagonizou um dos episódios mais míticos da série X-Files, que é o Tooms, o Squeeze, que é o nome do episódio. É o Tooms, sim. É o E o Squeeze Tooms, depois e o que ele Tooms. volta, São dois episódios. sim. ele tornou-se tão popular que ele depois acabou por voltar. E ele é... Há aqueles atores que têm de facto a cara de que nunca poderão fazer o bonzinho num filme. E esse ator é um deles. Opa, e o gajo tem algumas histórias de bastidores Tem, que tem, o tornam tem. ainda mais sinistro. Sim. Mas vou só deixar essa. Mas então o personagem dele no Green Mile, epá, é um mau, muito mau, que é feito para todos nós odiarmos-lo, ponto final. Claro. Já em relação à enfermeira Ratched, eu honestamente acredito nela como uma personagem multidimensional. Eu nunca a vi como uma má muito má. Ela é Ela deixa alguma ambiguidade. cinzenta. Ela deixa transparecer alguma ambiguidade, sim. Eu consigo acreditar nas intenções dela como médica que apenas quer manter a ordem dentro daquela... Ela abusa do poder dela ali dentro da instituição. Talvez abuse numa outra situação, mas nunca é cartoon, nunca é Sim, exagerado tudo bem. para dar de barato ao espectador. E eu gosto disso no filme. Eu por acaso, quando andava no ciclo, havia uma Havia uma Nurse auxiliar, Ratched lá. uma auxiliar que na minha Sim. altura chamava-se contínua, agora chamam-se auxiliares, Sim. que Auxiliar. podia ser a enfermeira muito bem. Ratched. Podia ser a enfermeira Ratched, completamente. Todos nós tivemos enfermeiras Ratched, certo? Verdade. É recorrente. Não sei se sabem, se leram. O que é que a atriz fez no final da rodagem? Pôs-se de cuecas para todos. Não, diz lá. Basicamente, pôs-te cuecas Ah. para todos e topless, tirou uma fotografia. E o topless Porque não sabia. depois dela ter Não sabia passado a do rodagem topless. toda como vilã e como pessoa muito, muito rígida, Certinho. etc. Ela para quis mostrar tinha que é sentido de afável. humor, Ela quis soltar a franga. voltar a franga, dentro lembrem-se que da estamos nos anos ala. 70. Despiu a skin da enfermeira Ratched. Olha, não sabia, mas essa fotografia anda por aí. Anda, ok. sim, senhor. Isso dava uma fanfiction erótica do filme muito interessante. Tendo em conta que há muitos homens naquela instituição e só uma mulher, eu presumo para onde é que essa fanfiction dependeria. Muito Havia bem. pelo menos duas. Havia outra assistente, Pois enfermeira, é, ela, sim. assistente, claro. é verdade. Sim. Durante a noite aparecem lá duas Mas amigas essas trabalham do na McMurphy. instituição. Não, Pois. essas trabalham arduamente de outra forma. A área de Essas especialidade tratam é de outra, outro não é? tipo de problemas mentais. Elas tratam de outros nut jobs. Olha, Bruno, este é o nosso episódio de Oscars. Foi a razão principal pela qual eu escolhi isto. Vocês pediram precisamente. Primeiro, é um filme que eu gosto bastante. O Milos Forman é um daqueles realizadores que nós gostamos todos como cinéfilos de uma série de filmes dele e, no entanto, não é daqueles nomes que se destaque tão individualmente Eu pelo estive a nome. ver, ele tem muito poucos filmes. Tem, Ele mas tem quase 20, todos pá, em os 20 filmes são filmes. mesmo bons. Mesmo aquele que ele para começar, era Checoslováquia. Na altura Certo. existia Checoslováquia. E os filmes que ele faz na Checoslováquia, eu tenho ideia que um deles ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o do... O Baile dos Bombeiros. Eu agora não me lembro do nome completo do filme, mas Há o nome um desses. que é isso, sim. Como acontecia muito na altura em Hollywood, lembras que estamos nos anos 70 e mais ou menos por volta ali de final de 69, início de 70, começa-se à procura de novas vozes e então vão muito à Europa. É assim que, por exemplo, que o Roman Certo. Polanski vem parar a Hollywood. Eles Verdade. começaram a ir principalmente à Europa de Leste a ir buscar realizadores que queriam sair do bloco soviético, queriam maior liberdade e provavelmente um outro estilo de vida.
E o Milos Forman foi um deles. Acho que a partir do momento em que ele ganha esse Oscar, começa a ganhar crédito suficiente para depois sair. E ele, de facto, tem poucos filmes. Mas uma pessoa que corre a filmografia dele depois do One Flew Over the Cuckoo's Nest e só encontra para aí 2 filmes que são discutíveis do ponto de vista de qualidade, que são o Valmont, que é uma readaptação do mesmo romance Olha, que eu não acho. Perigosas. Eu por acaso não acho. Eu acho que já copiaram a fórmula desse filme tantas vezes. Eu já vi esse filme copiar tanta vez que eu aí discordo contigo. Eu acho que é um filme bastante válido. Eu só estou a dizer em comparação com os outros, porque eu só para comparar, a seguir ao One Flew Over the Cuckoo's Nest, portanto, a americana dele tem o Hair, que é um filme mítico, tem o Ragtime, que é um filme esse por acaso eu não gosto. Aqui não estou a falar de uma opinião pessoal que eu tenho sobre os filmes. Certo, estou a dizer filmes que são históricos, ou pelo menos muito conhecidos. Certo. Tem o Amadeus, que é um clássico. Depois tem a Salmon, tem o People vs. Larry Flint, que é um daqueles filmes dos 90 que é muito bom, mas quase sempre esquecido. Tem o Man on the Moon, que tem uma grande performance de Jim Carrey, que é aquilo que as pessoas se lembram, mas o próprio filme eu acho que é uma abordagem muito boa do universo mental do Andy Kaufman. E depois acaba com o Goya's Ghost, que é uma seca. Mas, pronto, nessa altura, ele depois em 2006 termina a carreira cinematográfica dele, mas é como o Paulo estava a dizer, é uma carreira curta, mas é uma carreira muito marcante. E ele fica para a história como o realizador dos únicos 3 filmes na história da Academia, que ganhou os 5 principais Oscars. Normalmente há uma grande discussão quando um filme ganha o Oscar de melhor filme em que todas as pessoas estão a discutir que devia ser outro. E este filme, apesar de estar mencionado com 5 clássicos inevitáveis... Eu seria uma dessas pessoas, atenção. É um filme que nunca ninguém diz que o Oscar foi mal atribuído. E eu acho que é uma prova do poder deste filme. Na consensualidade deste filme é um bocado como quando nós falamos naqueles tops do IMDb onde o Shawshank Redemption está sempre em primeiro. Uma pessoa pode não achá-lo o melhor filme de sempre, mas é um filme que é tão bom e tão amado que ninguém se queixa. E One Flew Over the Cuckoo's Nest é um dos raros filmes da história do cinema que eu acho que tem esse poder. As razões, podemos estar aqui a falar da performance do Jack Nicholson, a falar da própria qualidade do filme, do filme falar de um tema que vai ser constantemente uma coisa eterna que as pessoas vão gostar, inclusive o público mais jovem, sobre a rebelião contra o sistema, a maneira como o sistema está desenhado para não permitir a liberdade individual de cada um, que é um tema muito recorrente nos filmes dos anos 70. Mas acima de tudo é uma história excelentemente contada sobre um tema com o qual toda a gente se consegue reconhecer. E acho que é um filme que não é totalmente parcial em relação aos personagens, porque aliás, como tanto tu, Paulo, como tu, Daniel, falaram, a personagem que é considerada a vilã do filme é uma personagem multidimensional e a qual nós conseguimos compreender as razões. Portanto, é um daqueles filmes que é raro e é um filme, é quase o unicórnio que as pessoas perseguem hoje em dia, que é um filme popular que é ao mesmo tempo um filme de qualidade. E é uma coisa que acontecia variadas vezes nos anos 70. Nós temos múltiplos exemplos nos anos 70 de filmes deste género que conseguiam unir as duas coisas e que é algo que eu acho que tem desaparecido muito hoje e foi muito por isso que eu trouxe este filme, para além de gostar muito deste filme. Todos nós temos filmes que gostamos, mas acho que é um filme que representa qualquer coisa, ainda por cima sabendo que vocês queriam abordar também a temática dos Oscars. Eu acho que é um filme que representa aquilo que de melhor os Oscars podem fazer. Ou seja, recompensar um filme que, inevitavelmente, os Oscars são prémios de indústria, que representa a indústria, mas que, por outro lado, mostra o que de melhor o cinema pode fazer. E é a razão também pela qual muitos filmes de qualidade, vamos admitir, são feitos ainda hoje em dia, que é na ambição de ganhar um Oscar de melhor filme. Este filme tem uma história de produção absolutamente mirabolante. Para quem não sabe, quem tinha inicialmente os direitos era o Kirk Douglas. Kirk Douglas queria interpretar o personagem do Jack Nicholson. Ele passou para o filho, que era o Michael Douglas. Este foi o primeiro Oscar do Michael Douglas, mas como produtor. Não é bem assim. O filho é que teve que o convencer. Sim, foi isso. Ele passou para o filho os direitos de produção do filme. Okay. E o Michael Douglas teve-lhe dizer, como produtor, pai, tu demasiado bem para fazer este papel, não podes fazer este papel. Exatamente. E o Kirk Douglas teve de aceitar. Uma outra razão mais oscarizante pela qual eu escolhi este filme é que há jogos que eu gosto de fazer sobre uma característica que a Academia tem de dar Oscars porque ou nunca atribuíram um ator e vão-lhe dar pelo filme que ele menos merece. E eu acho que o Jack Nicholson é protagonista da razão pela qual o Al Pacino recebeu o Oscar pelo Scent of a Woman. Porque sigam o meu raciocínio. Jack Nicholson, antes deste filme, é nomeado, acho eu, 3 vezes para os Oscars. É nomeado pelo Easy Rider, é nomeado pelo West Detail e é nomeado pelo Chinatown.
Se ele tem ganho pelo Lassie Taylor ou pelo Chinatown, eu acho que não havia necessidade de não lhe dar este Oscar, porque o Chinatown é de 74 e eles não lhe davam este Oscar. Davam um Oscar ao Pacino, que eu acho que é o segundo candidato mais óbvio. Dando o Oscar ao Pacino, não há em 92 a necessidade de lhe dar o Oscar por Scent of a Woman, de nós nunca demos um Oscar ao Pacino. E tinha ganho o Denzel Washington. Certo. Que é outra daquelas injustiças, porque é que ele nunca ganhou pelo Malcolm X. Eu percebo essa tua linha de raciocínio, porque isso também acontece com realizadores e acontece com outras categorias. O Scorsese, para mim, é um caso flagrante por não ter ganho com o Goodfellas. Sim. E depois mais tarde, é que lhe atribuem o Oscar. Há muitos casos desses. Há muitos casos desses. Pois ainda há, mas isto depois tem uma outra consequência, que eu acho que esta é que vocês não estão a pensar. Se o Denzel Washington tem 2 Oscars em 92... ninguém sentia a necessidade de lhe dar o Oscar por Training Day para melhor ator. O Training Day, Quem é que estava nomeado nesse ano para melhor ator? Por acaso o Training Will Day... Smith pelo Wall-E. Se dessem o Oscar ao Will Smith pelo Wall-E, não tinham-lhe de dar o Oscar no ano em que ele dá o estalo ao Chris Rock e não tínhamos o estalo do Chris Rock. Sim, e o filme, e também a personagem, ele teve outras personagens bem mais fortes que o como é que era? King... O Alonzo Harris, acho eu. Foi pelo Muhammad Ali. E depois ele ganha pelo pai das irmãs Williams, sim. Ganha pelo pai das irmãs Williams. King Richard, exatamente. E portanto, nunca teríamos tido o escândalo do Slap, porque o Will Smith não ia lá receber o Oscar para dar o estalo ao Chris Rock. Ele estaria lá à mesma e a ouvir a piada à mesma. Se calhar demorava era mais tempo a chegar ao palco. E a Academia não tinha a vergonha de dar um Oscar a um gajo que tinha dado um isso. estalador em público. Mas pronto, eu acho que é um filme que representa um bocado o espírito desta época, que é uma das melhores épocas de colheita de nomeados dos Oscars. Estes anos 70. E lá está, reúne precisamente essas duas qualidades que eu gosto sempre num filme. Um filme que consegue atrair popularmente, mas que ao mesmo tempo encontra a sua maneira de ser uma obra de arte, que já não se encontra muito hoje em dia. E foi a principal razão pela qual, quando vocês me disseram, escolhe um filme que tenha ganho o Oscar melhor filme, foi logo o primeiro que eu pensei, foi imediatamente este. Sobre o elenco deste filme tem provavelmente a coleção de atores mais typecast em personagens excêntricas ou loucos, não é? Mais ou menos. Começam de caras aqui, porque eles eram quase nós desconhecidos. Vemos quase todos desconhecidos. Naquela altura, sim. Eu já vi este gajo em algum sítio. E todos eles têm feições muito próprias, são quase aquelas caras de secundários dos filmes do Sergio Leone. Para já, eu tenho que destacar a interpretação extremamente convincente deste elenco. Muita gente diz que o Milos Forman, o problema dele era o casting dos filmes. E eu acho que não é o caso deste filme. Este filme tem um casting incrível. Apesar de hoje nós todos reconhecermos muitos dos nomes, como o Danny DeVito, o Christopher Lloyd, o Brad Dourif. Queres que eu te diga uma coisa chocante? Eu vi o filme todo sem me aperceber que o Danny DeVito era o Danny DeVito. Estás a brincar? Eu acho que é extremamente reconhecível. Não sei, ele talvez por não ter óculos muito e ser jovem. muito novo. É muito jovem, sim. Não sei, quando me aparece Danny DeVito nos créditos, what? Eu fiz esta piada mas eu acho que é bastante ele. reconhecível. O cast de secundários deste filme é o Tim Burton Special. Porque quando o Tim Burton precisa de freaks depois dos filmes dele, ele vai buscar para aí a metade deste casting. Porque vocês não mencionaram, por exemplo, o Vincent Schiavelli, que é aquele que tem mesmo cara de quem pertence. O Michael Berryman, que é aquele gajo que precisamos de um freak no filme de terror, vamos buscá-lo. Tem o Will Sampson, que precisamos de um nativo americano assustador, vamos buscá-lo. O Scatman Crothers, depois, 5 anos mais tarde, viria a aparecer no Shining do Kubrick, e iria morrer. Portanto, no Shining. É uma coleção daqueles que aparecem naqueles filmes que vocês falam tantas vezes aqui no VHS. Só por isso, trazer esse filme ao vosso podcast era quase uma obrigação. Era esses últimos nomes que tu mencionaste que eu iria mencionar também, como esses sim são aqueles que eu veria, ou depois desse filme passei a ver em typecasts de gajos que aparecem, que são os freaks, são os weirdos, são os gajos que aparecem naquele typecast de gajos que poderiam fazer parte da coleção dos filmes também do Jean-Pierre Jeunet. Para quem não sabe, o filme foi rodado num hospital psiquiátrico real. Eles acharam que isso era importante para o realismo do filme, colocar os atores num sítio real, onde os próprios pacientes desse hospital trabalharam no filme, tanto à frente da câmara como atrás das câmaras. Portanto, houve ali um teamwork entre todos, os próprios médicos, o diretor do hospital tem um papel no filme, faz também de diretor do hospital e tem uma cena até muito fixe com o Jack Nicholson. Já agora é o Oregon State Hospital.
Ele se calhar só fez este filme porque ele tem mais que fazer. Sim, ele não é ator, ele era mesmo médico e diretor do hospital. Sim, é isso. Portanto, este E deve ter aliás, sido o único filme dele. aliás, o diretor do hospital, Eles durante as estavam a fazer deles gravações... próprios, essencialmente. Sim, durante as gravações há um ator, aquele que está a jogar as cartas de bigode e de óculos, o William Redfield, ele andava bastante adoentado e ele foi visto pelo diretor do hospital, que diagnosticou leucemia grave. E o facto é que, passado alguns meses depois das gravações, o ator faleceu mesmo, por causa disso. Sabem que ele não é, mas o casting deste filme é muito disso, de atores que não são atores. O próprio Bill Sampson, que é o que faz do... Acho que é o Chief Bromden, que é o nativo americano que está no meio desses pacientes. Ele não era ator também antes do filme. Sim. Ele era um gigante. guarda florestal. E a única razão Certo. pela qual foi contratado é porque era o único nativo americano que eles encontraram com altura suficiente para corresponder ao personagem que estava no livro, que já agora o autor do livro escreveu depois de também ter passado uns meses encapotado num hospital psiquiátrico, por isso é que muitas das coisas do filme são reais. Acho que é o Ken Kesey, acho que é o nome do autor Ken do livro. Kesey, sim. Pronto, sim. Ou foram buscar desconhecidos, ou foram buscar pessoas que nunca tinham representado na vida. Acho que os únicos atores, de facto, do filme, a sério, eram Jack Nicholson e a Louise Fletcher. Olha, vocês, eu não sei se isto acontece com vocês, mas comigo isto acontece. Ficar com a pilinha presa na... Não? Como é que adivinhaste, Daniel? Como é que adivinhaste? Há malucos que se notam a léguas Sim. e há loucos funcionais que podem andar muito bem durante a maior parte do tempo e até que um dia há qualquer coisa, há um trigger qualquer que os faz passarem-se para o outro lado e entram numa sala e matam um monte de gente. E eu sempre que vejo este filme, pá, isto acontece sempre que eu vejo este filme, talvez eu seja um maluquinho também, eu faço a mim próprio a mesma pergunta. Se eu um dia acordasse no manicômio, como é que os médicos saberiam se eu era ou não louco? O que é que me distinguiria dos outros malucos? É que todos os outros malucos dizem que não são malucos, não é? Então, porquê é que iriam acreditar em mim? É um clichê na ficção colocar personagens aparentemente sãs num mundo que acha que elas são loucas. Pessoas que são incorretamente internadas. E sim, acontece-me muito esse exercício de me pôr no lugar dessas personagens e pensar, porra, como é que uma pessoa prova que não é louca, não é? Como é que... Sim, porque eu acho que todos nós somos um pouco loucos de alguma maneira, percebes? Opa, portanto, sim, mas como imagina, como é que isso é interpretado loucos pelos outros? ou começas a tomar aquela medicação, começas a entrar naquelas rotinas, tu acabas por ficar igual aos outros, não há muito para onde fugir. Começas-te a babar e a espumar pela boca, não é? Opa, sei lá eu, né? A gente nunca sabe. No básico do que está na raiz deste filme, a interpretação é de uma pessoa, pelo menos de acordo com o que o filme nos apresenta no início, que é o Jack Nicholson, que não tem nenhum problema mental, aparentemente. O facto de ele entrar no sistema e ser visto como um rebelde automaticamente torna aos olhos de quem dirige aquele hospital psiquiátrico, quem está responsável por passar diagnósticos, torna-o um louco. E é um bocado o hospital psiquiátrico é o enquadramento metafórico daquilo que é a maneira como a própria sociedade encara qualquer pessoa cujo comportamento se desvia do padrão, que é automaticamente um louco, porque muitas daquelas pessoas é certo que têm problemas mentais, mas conseguem, com o tratamento correto, que aliás o tema do livro é a desumanidade dos tratamentos psiquiátricos nos Estados Unidos. Aliás, depois do livro ter sido publicado, houve uma série de alterações legais que mudaram a maneira como os hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos E deixa-me aqui funcionavam. fazer um parênteses. A cena do tratamento de choque, Digam-me que isso já acabou. Já. eu julgo que sim, mas naquela altura ainda estava em vigor. Sim. E tanto o Jack Nicholson como a Louise Fletcher assistiram a uma cena, a um tratamento real desses num paciente real, para saberem como é que era, para depois, quando fosse gravada a cena, saber como reagirem. Então, naquela altura que o filme foi gravado, ainda existia esse tipo de tratamento. E não se esqueçam que décadas antes em Inglaterra, por exemplo, este tratamento de choque ainda era usado para pessoas que eram consideradas pacientes psiquiátricas porque eram gays, por exemplo. Porque tinham comportamentos considerados desviantes da sociedade. E, portanto, a ideia do maluco, ou seja, a ideia da pessoa que sofre de um problema mental, muitas vezes também depende da maneira daquilo que a sociedade considera o que é normal.
muitas mulheres no início do século XX Certo. e final do As século XIX, por mulheres, exemplo, as iam parar mulheres, pronto, porque sim. tinham ambições para a vida, ou viviam sozinhas, não se tinham casado aos 30 anos, queres dizer. Nós podíamos ir pela Ou história porque toda neste desobedeciam ao aspecto. marido, Sim, ou sei exato. lá. Ou o marido encornava-as a torto e a direito e elas não aceitavam isso e queriam um divórcio. E era muito fácil o marido alegar um pretexto qualquer e despachar a Tratamento mulher de para choque. o hospital e casar-se com outra. Portanto, esta ideia do que o Paulo está a dizer, Sim. do que é o louco, do que é o que nós chamamos o maluco, é uma coisa que também está muito relacionada com aquilo que a sociedade considera normal. Eu fui diagnosticado há pouco tempo como pertencendo ao espectro do autismo. Ai. Muito leve, mas faço. Há coisa de 40 anos, só o facto de eu poder dizer que estou no espectro do autismo levava-me possivelmente a ser internado em algum lado. E eu sou uma pessoa completamente funcional em sociedade, portanto... Eu vou-te contar um segredo. Eu acho que toda a gente está dentro do eu espectro do digo autismo. isso aos meus alunos, É, porque eles mais, são outro muito menos. autistas como Eu acho que toda a gente Também está. não digas isso, Paulo. Isso parece aquela coisa dos pais. Os miúdos são. O meu filho é hiperativo. De repente todos são hiperativos. Sim, todos nós somos hiperativos. Depende do que é que estamos a fazer. Acho que estamos a banalizar as designações das coisas. Sim. E quando alguém é diagnosticado a sério por causa de uma coisa, a sociedade tende a desvalorizar, a dizer é só mais um, isso nem é nada. Mas é mariquinhas. Usas desculpas e não sei o quê. Mais 3 podcasters a falarem sobre aquilo que não percebem, não é? Medicinas alternativas e essas coisas. Vocês estão aqui, estão a ser convidados para falar numa escola. Agora, uma outra coisa. Depois de todas destes eventos de bastidores, é incrível como é que este filme chegou ao nível de aceitação, não é? Destas nomeações para os Oscars. Tendo em conta que o ator principal e o realizador, durante grande parte do filme, não se falavam. Que eles chatearam-se durante as gravações e não se falavam. Vocês sabiam disso? Eu sabia, o sim. Milos e o Jack Nicholson. Sim. Falavam através do diretor de fotografia. Mas então porquê? Tudo tem a ver com a direção que um e outro achavam que a personagem principal deveria seguir e deixaram de se falar. Este filme foi nomeado então para 9 Oscars. Vale aqui lembrar que foi melhor banda sonora, edição, fotografia, argumento adaptado, ator secundário, neste caso para o Brad Dourif, melhor atriz para a Louise Fletcher, melhor ator para o Jack Nicholson, e melhor realizador e melhor filme. Brad Dourif é fixe, mas olha, neste filme foi só nomeado já os seus Também colegas. foi o primeiro papel dele, atenção, certo, não é? Certo. Portanto. Nada mal. Levaram melhor atriz, a Louise Fletcher, e o Jack Nicholson foram vencedores. Foi Big Five, foi um dos 3 Big Five da história dos Oscars. É isso. Melhor filme, melhor realizador, melhor argumento, melhor ator e melhor atriz. Exatamente. E isto, eu não sei se eles fazem a diferença entre argumento adaptado ou original, fica a questão no ar. Sim, é adaptado. O argumento original deste ano foi ganho, salvo erro, pelo Dog Day Afternoon. Porque acho que é o Oscar que o Frank Pearson, acho eu, que é o autor do guião, fez. Porque eu acho que é essencial falar do line-up deste ano. Além do One Flew Over the Cuckoo's Nest, temos o Barry Lyndon, o Dog Day Afternoon, o Jaws, causou uma enormazia ao Spielberg, porque o Spielberg não foi nomeado para realizador, e o Nashville. Os realizadores nomeados foram os realizadores deste filme, tirando o Jaws, como eu disse, e quem é que é nomeado em vez do Spielberg? As pessoas podem dizer, mas quem é que tirou o lugar ao Spielberg? Um senhor italiano, seu nome Federico Fellini. Portanto, mesmo o line-up de realizadores deste ano dos Oscars inclui Milos Forman, Stanley Kubrick, Sidney Lumet, Robert Altman e Federico Fellini. Eu agora posso confessar uma coisa. Eu acho que o Oscar para melhor ator deveria ter sido entregue ao Al Pacino pelo personagem que ele interpretou no Dog Day Afternoon. E acho que o Sidney Lumet devia ter ganho melhor realizador com esse filme. Tenho que ir ver essa porra, não tenho. Eu disse no início que este é o melhor line-up da história dos Oscars em melhor filme. Sim. E os ouvintes podem estar a dizer, mas com esse line-up de melhor realizador, como é que tu não dizes? Porque depois eu entrei em dúvidas. Tanto o Nashville como o Barry Lyndon, eu acho que são filmes menores na carreira de ambos os realizadores. Continuam a ser clássicos. Mas isto é a minha opinião. Esta é que é a coisa. Opa, pois. Não está em causa isso. Parem, eu aqui não estou a falar de eu gostar dos filmes ou não. Certo, mas dentro da filmografia do Kubrick, o Barry Lyndon para mim é um filme menor, e dentro da filmografia do Robert Altman, o Nashville para mim também é um filme menor. Eu acho que a malta anda a descobrir o Barry Lyndon agora. Anda a ter uma onda de... olha... É um ótimo filme pós-Movie Bros. Sim, é verdade.
Porque os outros, já toda a gente falou no Laranja Mecânica, já toda a gente falou no 2001 Odisseia no Espaço, etc. E o Shining, etc. Ainda há pouco tempo foi referido no Ready Player One do Spielberg, por exemplo. Já estão tão batidos nos tops e nas listas de melhores de sempre, que de repente... O que é que o homem fez mais, não é? O último deles é o Eyes Wide Shut, que agora está a ser muito popular pelas razões que nós sabemos. É o outro que está a ter um ressurgimento. Mas por razões diferentes do Barry Lyndon. Bruno, tu és colecionador de videocassetes? Tens muitas aí em casa ou quê? Tenho algumas na minha casa de infância, sim. A maior parte delas gravadas. Na altura não era assim tão fácil gravar coisas na televisão. Dependeria da antena. A malta hoje não tem esta noção, mas eu muitas vezes tinha que subir ao telhado da minha casa para nivelar a antena, direcioná-la ou redirecioná-la, porque às vezes com o clima aquilo apanhava muito grão, muita chuva, já nós chamávamos chuva, que era aquele formigueiro que aparecia na imagem, e eu detestava gravar um filme com isso, e obviamente eu antecipadamente subia ao telhado para andar lá horas. Como se fosse as peles do moinho. Eu tinha que pedir a alguém que estivesse em casa, porque obviamente eu não conseguia ver se estava a melhorar ou a piorar. Tinha que pedir a alguém que estivesse lá em baixo a dizer está melhor ou está pior. Está melhor! Eu tenho uma ainda melhor para ti, Paulo. Eu só vi X-Files durante a minha adolescência porque ia para uma casa do forno da minha avó, que tinha uma televisão pequeníssima, porque a minha casa não apanhava a TV. E eu ia todas as sextas à noite às 10 horas para o frio da casa do forno com uma manta. Então tinhas frio na casa do forno? Isso é um bocado incoerente. Sim, porque o forno não estava ligado. O forno estava desligado. A televisão estava lá e um bom remédio. Para lá. Eu vi até para aí à quinta temporada dos Fecheiros Secretos, os episódios todos nessa casa do forno com uma manta por cima, sem sofás nem nada. Eu via aquilo sentado num banco corrido de madeira. Portanto, olha, mas era o clima certo para ver os Fecheiros Secretos, não é? Mas faz-me pensar assim, aqueles que se dizem fãs hoje de séries não sabem o trabalho que dava nos anos 90 a ser fã de uma série. Mas olha, eu percebo perfeitamente, porque eu também, a TVI em minha casa, apanhava muito mal. E eu acho que era um problema geral. A TVI nos primeiros anos, havia muitas zonas do país onde apanhava mal. É porque eu morava relativamente perto do emissor televisão, portanto não era um problema de eu morar longe do sítio onde se apanhava o sinal. Era arbitrário. Sim. Vou só aqui dar só mais uma chega. Eu lembro-me de um filme que eu queria muito ter, e a TVI, de facto, eu apanhava extremamente mal a TVI. Também eras uma vítima da má TVI. Exatamente. E eu telefonei a um amigo meu, com o telefone daqueles que tínhamos que rodar com o dedo os números um de cada vez. Eu telefonei a um colega meu e disse assim, olha lá, como é que está aí a TVI para ti? Tu consegues ver bem a TVI? E ele, consigo. Então tu gravas-me um filme que eu depois compro-te uma cassete. E o gajo disse, sim senhores, e gravou lá o filme e depois trouxe uma cassete. E então foi fixe, gravaste até a ficha técnica, gravaste tudo. Sim, está aí tudo. Só não tirei foi os intervalos. Eu, pronto, olha que chatice, mas pronto, mas pelo menos o filme está completo. Que eu detestava também os intervalos. E então depois eu venho para casa para ver o raio do filme. E aquilo ainda estava pior do que a minha imagem. O que para ele era aceitável, para mim era terrível. Eu pensava, isto realmente não há experiências únicas. Eu tenho uma história parecidíssima. Ia dar os encontros imediatos do 3º grau na TVI e eu não tinha TVI em condições. Fui à casa de um vizinho meu que não morava muito longe de mim, mas que por milagre tinha a TVI em condições. E ele veio uma cassete e disse, olha, grava-me os encontros imediatos que vão passar hoje à noite. E ele, sim senhora, e gravou aquilo. No dia seguinte eu vou lá buscar a cassete, todo contente, vou para casa para poder ver o filme. E o que é que se passa? O gajo gravou aquilo a metade da velocidade, porque o videogravador dele gravava em long play, que era assim que se chamava. LP. O meu vídeo não tinha long play. Eu não consegui ver o filme. Enfim. Pois, que ele gostava de arrumar tudo, encaixar tudo na mesma cassete. Pronto, claro, pois. Porquê é que estamos a falar de cassetes? Porque o Paulo Fajardo e o José Santiago andaram novamente à vasculhar o baú para encontrar as velhinhas videocassetes, mas estas não gravadas da televisão. Estamos a falar de cassetes originais compradas em loja, para ver que filmes é que lá encontram. E é o em loja, quando tu dizes em loja, às vezes no continente. Às vezes, o continente e o Pingo Doce. Não, mas eu estou a dizer, chegou a haver uma secção mesmo de filmes no continente, e o Pingo Doce também chegou a ter uma secção para filmes. Eu lembro-me que os supermercados às vezes tinham cassetes de filmes à venda junto à caixa. Naquelas compras de impulso junto à caixa. Também.
Mas isso já foi numa fase seguinte, em que quando aquilo já começou a perder um bocadinho do fogo. É como quando vais a uma estação de serviço e tens lá os Ainda lá CDs estão da cassetes Ágata e CDs. e do Kim em Barreiros, já desbotados pelo sol, está lá há anos, ninguém toca naquilo. Parece que ainda dão mais vontade de comprar por saber que estão Olha, ali sozinhos. eu já não é? comprei um ou outro por causa disso. Por pena, não é? Isto precisa de ser comprado. Já me aconteceu. Coitadinho, eu levo-te para casa, CD do Luís Filipe Reis. Já que ninguém pega em ti, olha, fica para a posteridade guardado lá em casa. Trago-vos aqui mais um lançamento de Fantasporto com Tetsuo, o Homem de Aço. Este é o primeiro de 2 filmes. Isto é uma mistura de David Lynch com David Cronenberg. Se é que isso seria possível haver uma mistura dessas. Eu não consigo catalogar este filme num género demasiado surreal, é um filme a preto e branco. Na verdade, isto é um filme artístico, mesmo no sentido verdadeiro da palavra. É um ensaio sobre quando é que acaba o homem e começa a máquina. Ele fez um filme experimental acerca disso. Hard Boiled tem, se calhar, a melhor capa de sempre, que é um senhor com uma caçadeira, com um ar abatido e com um bebezinho nos braços. E este é um clássico do John Woo. Completamente. O John Woo, antes de vir para a América, já tinha uma longa carreira em Hong Kong. O Hard Boiled, Bullet in the Head, The Killer. E eu acho que este é um filme de referência que reúne o melhor daquilo que é o estilo operático dele de filmar a ação. Aquilo que depois se chamou Gun Fu. Porque Exatamente. não são filmes de artes marciais, são filmes de Hong Kong, mas focam-se mais nas cenas de ação e nas balas do que propriamente nas artes marciais, e é aí que nasce também o ator principal. O ator fetiche dele, o Chow Yun-fat. Que é o Chow Yun-fat, que depois mais tarde entrou ou teve uma preponderância em Hollywood dentro de um filme de artes marciais, que é o Crouching Tiger, Hidden Dragon, o Tigre e o Dragão, mas que era um dos grandes heróis aqui destes filmes de balas e de ação. Isto é ótimo porque há pouco tempo também estreou nos nossos cinemas um filme chamado Wicked, que será uma história dentro do universo do Feiticeiro de Oz. Chama-se O Mundo Fantástico de Oz, e esta sequela deu-me pesadelos quando eu a vi pela primeira vez, porque todo este mundo é bizarro, é negro, é a coisa mais próxima que podemos ter, se calhar, do universo do Tim Burton, que acontece aqui com este filme. E a atriz principal, mais tarde, eu viria a saber que ela era a miúda que eu tinha visto neste filme, mas é a Fairuza Balk, que é a tipa da Craft, das feiticeiras. Temos esta curiosidade porque este filme pouca gente conhece, e é um filme muito bem feito, e é um filme cheio de imagética interessante para descobrir. Um realizador em apuros, do Tom DiCillo. Este filme é para mim uma lição de tudo aquilo que pode correr mal num filme independente. Dilemas com atores que não são vedetas, mas acham que são vedetas, horários, barulhos, ruídos que se intrometem na obra. Tudo aquilo que um realizador passa para conseguir fazer um filme de baixo orçamento está aqui espelhado. Qual é o título original disso? Living in Oblivion. O Guerreiro Sagrado, mas isto é o regresso, é o 2? É o regresso. E pá, eu adoro este filme. É tão mau, mas eu adoro este filme. Tem um vilão tão fixe. É o Wings-Hauser. Que é um dos meus atores favoritos. Mas incrivelmente ele perdeu-se por filmes de baixo orçamento. Mas é a melhor parte desses filmes quando entra neles. Ele é o melhor ator. É um facto. Isto é uma trilogia. O primeiro filme foi do Don Coscarelli. O terceiro é trágico, é terrível. Eu não sei se foi diretamente para vídeo, mas julgo que sim. Este filme ainda tem um ar da sua graça, apesar de não ser tão bom, mas eu lembro-me que havia o Portal e vinha para uma Los Angeles moderna, e é aquele choque cultural, não é? Isto é basicamente o que aconteceu com o filme do He-Man. E este filme nunca saiu de VHS. Pois não, como é que é possível? Absolutamente loucos. É um filme. É um filme também absolutamente errado, pelo menos no título em português. Earth Girls Are Easy. As raparigas da Terra são fáceis. É verdade. É o subtítulo aos olhos dos marcianos, não é? Aos olhos dos marcianos, que são nem mais nem menos do que interpretados por Jim Carrey, Damon Wayans e Jeff Goldblum. E basicamente são 3 extraterrestres que chegam à Terra, caem numa piscina, não é? Caem na piscina da Gina Davis. E depois vão ter que entender como é que os humanos se conectam, como é que os humanos funcionam. É uma espécie de Howard the Duck, mas sem o Howard the Duck. É exatamente isso. Eu aqui tenho classe... Depp. Sim, é a classe 1989-3.
Eu não sabia que o Johnny Depp tinha entrado nisso. Neste classe de 1989-3. Não sabia. Não, tu sabias. Porquê? Porque esta cassete não é nada mais, nada menos do que o terceiro episódio de uma série chamada 21 Jump Street. Eu acho que isto tem o episódio 3 e o episódio 4, mas lançaram cassetes com episódicas. Isto é só mesmo uma peça de curiosidade, que eram as séries que eram lançadas às vezes em VHS. Muito bem. E o Pesadelo em Elm Street, a série do Pesadelo em Elm Street, também foi lançada em VHS com cassetes com 2 episódios cada. Sim, isso eu sabia. Mega favorito. Também série Do meu comparsa Daniel Louro, advém da série favorita dele, Os Ficheiros Secretos, e eu fui vê-lo ao cinema, no Cine Caras Direitas, na Figueira da Foz, aliás, em Buarcos, não vá a malta de Buarcos chatear-se. Eu fiquei um pouco desiludido com mixed feelings, porque este filme, se por um lado era uma continuação da mitologia da série, da espinha dorsal daquilo que eram os episódios da série, por outro lado, não conclui nenhuma ideia, abre mais portas, deixa mais perguntas por responder, e depois o filme seguinte não responde absolutamente a nenhuma. Não? Este é o filme que tem uma abelha, não é? É o das abelhas. Que ele está para beijar a senhora e uma abelha nunca pica se beijam, e nunca se beijam. Isto é uma edição especial que contém entrevistas exclusivas e novas cenas não exibidas em cinema. Muito bem. Talvez a explicação esteja nessas cenas. Pode ser que talvez. Trago-vos aqui Blood Simple, o primeiro filme escrito e realizado pelos irmãos Coen. Não é o primeiro filme escrito por eles, mas é o primeiro filme realizado por eles. E é um filme que eu adoro. É, para mim, se calhar, ainda o melhor filme deles. É uma história de crime e paixão que é tão real que nós facilmente conseguimos embrenhar-nos neste mundo e acreditar que isto foi possível. Há pouco tempo fui ver a idade deles. Eles têm 70 e tal anos. Já? E os filmes não parecem... Eles mantêm-se super modernos, mantêm-se super ativos naquilo que estão a fazer. Sim. Bem, e agora trago-vos aqui o Europa. Muita cautela ao verem este filme para não ficarem hipnotizados, especialmente na sequência inicial. Este filme é do Lars von Trier e, ao contrário daquilo que se conhece hoje em dia da maioria dos filmes de Lars von Trier, este é um filme feito e executado de uma forma bastante tradicional. É um filme incrível, que tem uma sequência dentro de um comboio, está genial. A forma como está executada está genial. Vai muito além daquilo que é o Lars von Trier conhecido dos dias de hoje, que opta mais pelo choque do que pelo conteúdo. Não é o Omega Cop, é o Karate Cop. o filme sequela de Omega Cop de Ron Marchini. Qual é o bêbado de serviço desta vez? Okay. É o David Carradine. O David Carradine nos anos 80 e anos 90 perdeu-se por mil e uma coisas de série Z. Impressionantes. Mais uma vez, foi exatamente o mesmo problema do Adam West. Não, era mesmo o álcool. Era mesmo álcool. E mais uma vez isso nota-se também neste filme. Por isso, cada vez que virem o David Carradine, ele é capaz de estar embriagado. Esta é novamente a história do polícia John Travis, que com o seu cão vai dar cabo das cidades fantasma que estão ainda... que ainda sobrevivem depois do apocalipse. Muito bem, e para finalizar, temos aqui o Tombstone, um filme que dizem as más línguas foi realizado pelo Kurt Russell. Tudo mal, tudo errado. Mas isso está errado. O filme foi realizado de facto pelo George Pancosmatos e é um filme que eu gosto imenso desta época. É um filme muito estilizado, com Val Kilmer também no elenco. O Val Kilmer é o grande ator deste filme, acho eu. É ele que tem todas as deixas que ficam na cabeça, é ele que se calhar rouba todas as cenas quando entra. E o Jorge Cosmatos, o realizador deste filme, é também é o pai de um realizador que eu gosto muito, que é o Panos Cosmatos, realizador do Mandy, grande western, dos melhores westerns dos anos 90. É verdade. Confirmo. E é tudo. Fechamos aqui, acho que também com chave de ouro. E prometemos que vamos lá aos fundos vasculhar os baús para trazer outras novidades aqui para vos mostrar aqui deste mundo pós-apocalíptico e do analógico. Retrofuturista. Retroanalógico. Então vá, até uma próxima. Adeus e fiquem bem. Em 2020, a Netflix estreou Ratched, uma inesperada prequela de Voando sobre um Ninho de Cucos, que acompanha os dias de início de carreira da enfermeira Mildred Ratched, aqui interpretada pela atriz Sarah Paulson.
produzida por Ryan Murphy, conhecido pelo seu trabalho na série American Horror Story. Ratched é uma versão mais excêntrica e estilizada do que o filme original, com toques de mistério e terror. E, convenhamos, Ratched é aqui um vilão muito mais declarado do que na versão de Louise Fletcher. A série teve 8 episódios e, apesar das críticas e das audiências bastante competentes, não regressou até hoje para uma segunda temporada, ficando por isso sem uma devida conclusão e um final em aberto. Viste isto, Bruno? Não. Normalmente sou daquelas pessoas, lamento dizer, quando vejo o nome de Ryan Murphy na ficha técnica da série, tendo a evitar a série. É sério? Mas o gajo tem coisas boas, pá. É capaz. Há algumas pessoas boas. que gostam muito das séries de Ryan Murphy, eu pessoalmente não. Há personagens que eu não preciso de saber o que é que as move nem o que é que aconteceu no passado. Acho que lhes estraga um bocado Sim. a mística de quando elas aparecem nos filmes. E a Ratched está exatamente num desses... Num desses Mas é muito... Eu vi a série por acaso, acho que é interessante, mas é muito desligada do filme e da obra original. Aquilo é uma reinterpretação que não funciona junto a nada. Aquilo é a versão do Ryan Murphy daquela personagem e tá. Portanto, é uma série do Ryan Murphy. A cena é que esse Ryan Murphy, ali às páginas tantas, a Netflix deve-lhe ter despejado um caminhão de dinheiro à porta de casa. Foi. E ele andava a escrever e a produzir, às tantas, eram quase 5 ou 6 séries ao mesmo tempo. Sim. E convenhamos, a qualidade começou a decrescer, aquilo era demasiadas coisas a acontecer ao mesmo tempo, eu acho. Ele agora levou porrada por causa da interpretação dele da vida do Kennedy Jr. Toda a gente que aparece na série que é representada como por alguém da vida real, toda a gente diz que aquilo é um maldrabice. As cenas dele é demasiada liberdade criativa, mesmo quando é baseadas em factos, não é? Sim, exatamente. E é com disclaimer ou é sem disclaimer? Sem disclaimer. Sem disclaimer, é tudo em nome do entretenimento. Acham que ainda vale a pena falar na edição dos Oscars este ano? Eu, se vocês quiserem, posso-vos dizer as minhas opiniões. Os nomeados este ano para melhor filme são Best Picture, One Battle After Another, Sinners, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value, Frankenstein, Bugonia, F1, Train Dreams e o Secret Agent, portanto o agente secreto brasileiro. Antes de mais, eu gostava de dizer o quanto as pessoas gostam de facto de se queixar acerca dos Oscars, porque como os frontrunners deste ano temos o Sinners e o One Battle After Another, e as pessoas queixam-se sempre que para os Oscars só são nomeados ou ganham filmes de merda, desculpem a palavra, e acho que não me lembro do último ano onde havia 2 filmes que são, acho que aceitavelmente bons, a disputar o Oscar de melhor filme. Sim. Segundo, acho que a categoria de realizador está praticamente fechada, tal como a categoria de ator. O realizador há de ganhar o Paul Thomas Anderson, finalmente, e depois ganha a Jessie Buckley. Nunca ganhou. Atriz, pois. Nunca ganhou. Verdade, isso é uma grande injustiça e ainda por cima ganhando também com este filme, que eu acho que não é um mau Mas filme. não é o melhor filme dele, sim. Mas ele já deveria ter ganho pelo Boogie Nights ou... E ele não foi nomeado por aí, pelo Boogie por Nights. aí. Bem lá para trás. Ele foi nomeado, salvo erro, lá para trás. pelo There Will Be Blood, foi nomeado pelo Ou Massive Magnolia, Blade, pelo Phantom Magnolia. Thread, e não foi nomeado. E esta é a 4ª nomeação dela, acho eu, para realizador. Agora, a partir daqui, as restantes categorias de interpretação são um bocadinho complicadas. Acho que a categoria de filme estrangeiro, que é uma categoria que os cinéfilos normalmente seguem, Sentimental Value tem tudo para ganhar pelo número de nomeações que tem, mas cuidado com o Secret Agent, que acho que é o outro que pode ganhar. Ator secundário, o Sean Penn está encaminhado, mas sinceramente está-me a custar a engolir o Sean Penn ter 3 Oscars. Penso que o Stellan Skarsgård tem boas hipóteses. Eu não sei se quero ver o Sean Penn estar lá a fumar durante a cerimónia toda. Eu achei a personagem do Sean Penn muito clichê, demasiado clichê aquele É uma personagem, coleção de muito coisas. honestamente. E eu acho que ele até foi um dos elos mais fracos no filme, muito honestamente. Quando ele aparecia parece que era outro filme. Em atriz secundária, acho que é uma corrida entre a Anna Taylor do One Battle, a Uni Mosako do Sinners, e eu acho que a favorita é a Amy Madigan do Weapons. O que acho que é uma ótima vitória, principalmente para o cinema de género, uma personagem de um filme de terror, abertamente. Acho que é a personagem mais memorável das 5, e se ela ganhar, acho que é completamente merecida. E depois é a melhor atora. Estava tudo para o Chalamet, mas o Chalamet decidiu torpedear a sua própria campanha. Meteu a pata na poça. Mas as votações já aconteceram, Já. pá. Mas Pois. eles, mesmo antes disso, ele já tinha metido a pata na poça várias vezes. Vai ser muito dividido em melhor ator. E é basicamente a lógica de quem é que consegue mais votos entre aqueles que iam votar no Chalamet e já não votam. E eu, nesse aspecto, acho que o favorito é o Olha, Michael mas- B. Jordan. Embora, sublinho, acho que o Wagner Moura
e não estou a dizer isto por ser chico esperto, mas acho que o Wagner Moura tem uma real possibilidade de ganhar, porque me parece que é um tipo contra o qual ninguém tem nada. É um tipo porreiro. Sim, é o tipo porreiro. Tudo o que tu disseste é válido, mas eu acho que já houve uma campanha muito antes disto, antes das votações, para o Chalamet. Houve mesmo uma Eu sei, campanha brutal. mas tens de lembrar de uma coisa. Mesmo alguém como o Leonardo DiCaprio, que acho que é o Chalamet do tempo dele, no sentido de ser um ator jovem, que toda a gente reconhece, tem muito talento, Sim. está com as pessoas certas nos filmes, ele demorou, e mais é um tipo contra... que ninguém pode dizer que soubesse alguma coisa contra ele. Eu acho que o Chalamet tem um problema, ele tem uma personalidade que é difícil de uma pessoa simpatizar com ele. E para além disso, o gajo, isto depois fica difícil de escolar, porque ele teima em escolher personagens. Teima? Epá, tudo bem, nada contra. Que são dúbios, que são sociopatas ou que são personagens obcecadas. Não são personagens simpáticas. Isto parece que Eu acho que são personagens desafiantes. Sim. desafiantes. Para um espectro de ator. Para o espectro de um Mas eu ator. recordo Um ator sempre, tão jovem. Eu recordo até sempre isto às até entendo pessoas essas quando escolhas. estou noutro sítio a falar dos Oscars. Podias pensar o mesmo da primeira metade da carreira do Robert De Niro. Os Oscars não são um concurso pois, de quem é mas eu melhor. não o conheci nessa altura. Os Oscars são um concurso de quem é que na altura as pessoas acham que merece levar um Oscar. Atenção. Ou Sim, porque, claro, ou porque sim, nunca sim. lhe deram. Ou porque sendo uma pessoa que aparece é alguém a quem eles vão dar e não tem depois problemas no futuro. Ou acham que não vão ter. Às vezes acontece. Já deram um Oscar ao Jared Leto. Pronto. Agora para esta altura devem estar a arrepender-se. Mas eu tenho ideia... Marisa Eu Tomei. tenho ideia que se eles tiverem de dar um Oscar a uma pessoa aqui que nunca ganhou e que é relativamente nova, eles vão dar ao Michael B. Jordan. Que não tem feito a geneira. E ainda por cima teve aquela situação nos BAFTA de lhe chamarem niga e eles vão ficar com pena. Estas coisas jogam todas, amigos. Amigos, eu podia estar a gozar, mas estas coisas Essas jogam coisas todas. contam. Se é uma votação, não é uma coisa decidida por júri, é a contagem dos votos. E lembrem-se que as pessoas a muitas votar, vezes não é? as pessoas que votam, Funciona de maneira as diferente. pessoas que votam conhecem as pessoas em que vão votar. Por isso é que eu estou a Pois dizer. é isso, é o meio. O Wagner Moura é um tipo estrangeiro, mas é um tipo que está para aí há 20 anos metido em Hollywood. Toda a gente o respeita. O personagem que ele fez no Narcos é uma coisa que ajuda. Aliás, eu acho que o Stellan Skarsgård foi muito ajudado este ano a ser nomeado por causa do Endor. E o Michael B. Jordan é um tinha tipo que lembrado tem tido disso. uma carreira relativamente estável, tem sabido escolher os filmes. É um gajo que tem sempre mostrado Certo. muito entusiasmo pelo cinema também, mas de outra forma. E tem crescido ele tem crescido em Hollywood, passou para a realização Passou para a produção, também, tem sido bem não sucedido em envergonhou ambos os ninguém. aspectos. É um daqueles gajos que Verdade. quando falam dele bem, por exemplo, neste filme, a primeira coisa que ele diz é: pois, mas o Ryan Coogler é o principal responsável. Portanto, é um tipo humilde, o chamado paid his dues, e faz uma coisa que noutra altura seria um certo ganhar o Oscar, que é interpreta gêmeos num filme. Pronto. A única coisa que podia jogar contra ele é que o filme tem um teor de cinema de género em que é mais fácil dar Oscars em categorias secundárias, como, por exemplo, sei lá, o Heath Ledger no Dark Knight, do que numa categoria principal, que diga a Demi Moore no ano passado, no The Substance, mas eu acho que, tendo em conta todas as condições, e o Sinners tem 16 nomeações, portanto, o pessoal gosta todo do Sinners. É uma brutalidade. Isso Acho aí que calhou. pode dar. É estranho, não é? Porque não é todo um filme que uma pessoa diria que iria se embarcar tantos Oscars, mas acho que isto Verdade. É o raro nomeações, caso, pelo menos, nomeações. Daniel, é o raro caso onde tu tens um filme que as pessoas consideram importante, que é uma coisa que os Oscars também gostam muito, porque, como se sabe, se o Sinners ganhar o Oscar de melhor filme, o racismo acaba. E... Não acaba, mas esta malta lava as mãos, não é? Mas o que acontece é que é um filme de grande orçamento onde tu podes chapar nas categorias técnicas todas e tu logo aí tens para aí 8 ou 9 nomeações, sim. chegas às categorias de interpretação, chapas mais 3, depois tens argumento, realização e filme, e com isso tudo fazes 16 nomeações à vontade. Eu acho que é um filme que vai a muitos lados. Sim. Não é um filme convencional e isso deu-lhe essa vantagem numérica. Eu costumo falar nos últimos anos, eu e a Raquel, com quem costumamos fazer os Oscars, falamos muito de como a Academia está a mudar por causa da quantidade de gente que eles foram buscar ao estrangeiro para votar nos Oscars. Pronto, então está tudo dito, não é? Sim, acho que Falta alguma coisa? se quiserem as outras categorias, a animação para quem tem filhos, acho que o Oscar vai claramente Diz para lá. o K-Pop Demon Hunters, porque é um filme tão popular, vai ganhar pelo menos melhor canção, de certeza. Pá.
Pronto, pelo menos vocês foram castigados este ano com a Golden, mas vai ganhar um Oscar. Pronto. Muitos pais que eu conheço que se queixam que tiveram o ano todo a ouvir a canção, a Golden, do K-Pop Demon Hunters. Exatamente. Não tive esse problema cá em casa. Olha, Bruno, obrigado. E relembrei ao pessoal que a malta pode ver aí os teus projetos. Ora bem, para além das cinema, aulas que podem ir ao dás. site www.hall-of-fame.space. Se pesquisarem Hall of Fame Cinema no Google, é logo o primeiro resultado. Já aparece. Antes, quando eu pesquisava o site, eu juro-vos, isto é rigorosamente verdade. Ia para o Hall of Fame da NASA porque o domínio é Space. E então apareciam as figuras da corrida espacial. Estou a falar a sério. Então, e para além do Hall of Fame de cinema, também tens um podcast, não é? Sim, tenho um podcast chamado As Filas da Frente, onde eu me dou ao trabalho de editar conversas que tenho com amigos. Teria na mesma se estivesse à mesa de café e nós gravamos, porque é um podcast de alcance muito reduzido. No máximo, se no vosso caso vocês apareceram no programa da Joana Marques, se algum dia a Joana Marques participar num diário da aldeia, provavelmente as gravações do meu podcast aparecerão lá também, tendo em conta o raio de divulgação do mesmo. Mas nós, essencialmente, nos últimos meses temos... eu tenho uma amiga com quem costumo comentar os Oscars e as possibilidades que há de ganhar, e essa corrida nós gostamos do aspecto casino dos Oscars, mas para além disso também poderão lá encontrar conversas sobre outros filmes, sobre clássicos, algumas reviews de filmes recentes, na altura em que foram gravadas, etc. Mas, por exemplo, saiu um episódio hoje precisamente sobre os Oscars que são neste domingo. No Spotify vocês podem encontrar, no Google Podcast também podem encontrar, são apenas 2 das plataformas onde o podcast está alojado. As Filas da Frente. As Filas da Frente, exato. Aqui, 3 tarolas à parte, convidamos-vos a entrarem na ala psiquiátrica do VHS. A receita para lá chegarem é simples. Basta tomarem diariamente um supositório Tintobrass, 3 ampolas Ingmar Bergman, uma pílula Lars von Trier e uma drageia solúvel John Waters. Falámos muito pouco nesses gajos. Temos que... John Waters nunca abordámos. Olha, Tintobrass é fundamental. Passado uma semana, ficam com um riso permanente capaz de fazer corar o Joker. O antídoto é simples. Sigam-nos no Spotify, Apple Podcasts, Facebook, Instagram e no canal do YouTube, onde podem assistir ao glorioso documentário Western Spaghetti, a Almeria de Leone. Depois não digam que não vos levamos à loucura. Já o viste, Bruno? Já viste o nosso filme? Ainda não, mas estou muito curioso, até porque num dos meus part-times, eu escrevo para a National Geographic e precisamente numa edição especial que eles fizeram ano passado dos Parques Naturais da Península Ibérica, um deles foi aquele onde está incluído o parque da Almeria, onde o Sérgio Leone gravava os filmes dele. O documentário está disponível na íntegra no nosso canal de YouTube, portanto quem ainda não viu, façam o favor de ir lá e ver. Vou lá ver. É à borla. Até porque eu não tenho os direitos. Não temos que pagar um punhado de dólares, portanto. Nada.